Muito bem. O evento de hoje ele tem por objetivo mostrar a importância da criminologia e suas teorias, e como tudo isso interfere na segurança pública. A criminologia, o Gregory nos falou que estuda o crime, o infrator, o controle social, a vítima, para entender por que aquilo aconteceu. Logo, conhecer essa ciência é fundamental para que a gente tenha uma boa política pública e busque reprimir e prevenir a criminalidade. Um dado assustador: no ano passado foram registradas 43.892 mortes violentas, contra 41.730 em 2019. Ou seja, a gente percebe aí, com esses dados, que durante a pandemia foram mais de 2.000 mortes, a mais do que no último ano. Isso significa um aumento de 5% neste âmbito. E a etimologia da palavra crime, do latim crime, é considerado o ato contra a violação de uma norma penal. Tenho certeza que o professor Gregory, que está aqui conosco hoje, vai trazer uma luz acerca de tudo isso e contribuir muito com os seus conhecimentos para que a gente possa sair daqui com toda certeza melhores do que a gente está entrando. Então, por favor, professor, é com você. Boa noite a todos. Queria agradecer o IDCT pela oportunidade de falar para um público tão seleto, tão selecionado, como é o público que acompanha o Instituto de Defesa e Cidadania. Mandar um abraço para o Gustavo, que não está presente, mas que foi um dos responsáveis pela organização desse evento. Então, eu queria agradecer a vocês por essa oportunidade, dar boas-vindas a todos, boa noite a todos. Sempre gostei de falar com vocês pessoalmente, para ter esse calor humano, mas, infelizmente, essa pandemia não nos deixa, e espero que todos estejam bem. Bom, hoje eu vou tentar ser o mais breve possível, e depois a gente pode fazer um debate nas perguntas, porque muitas pessoas, por que eu escolhi esse tema? Muitas pessoas vêm me falar da criminologia, Greg, você posta um monte de coisa na criminologia, mas qual que é a aplicabilidade prática que isso tem? O quão é importante a criminologia dentro de um sistema de justiça? O quão é importante a criminologia dentro de um sistema ou de uma política nacional de segurança pública? Então, a partir da resposta a essa questão, nós vamos tentar trabalhar algumas ideias aqui, fazendo o seguinte caminho. A metodologia que eu quis estudar é o seguinte: nós vamos fazer um histórico da criminologia e das suas teorias. Eu até já fiz, o pessoal, uma parte desse histórico, quando eu fiz uma aula para o pessoal da Faculdade de São Lourenço. Se alguém tiver aí, vai ter alguns pontos no início que vocês vão identificar. Depois eu vou falar um pouco dos problemas da segurança pública, né, a partir dessa ideia de localização da criminologia, como ela funciona dentro dessa problemática da segurança pública. Depois eu vou falar um pouco da segurança pública como um dever do Estado, né? E, por fim, eu vou fazer uma relação dessas teorias de segurança pública com as teorias criminológicas e mostrando o quão é importante um gestor público, um estudante de segurança pública e aqueles que vão trabalhar dentro dessa política de garantia de um dever constitucional, de obrigação estatal para segurança pública como bem-estar da cidadania, a criminologia ser um fundamento para que isso dê certo. E, muitas vezes, as políticas de segurança pública não dão certo, e isso é uma premissa de que eu estou partindo para fazer essa fala para vocês, é que existe um desconhecimento dos aspectos criminológicos e existe um desconhecimento da interdisciplinariedade que a segurança pública precisa ser tratada. Obviamente, de alguns gestores e, obviamente, de alguns defensores de determinadas teses que já foram comprovadamente ineficazes. Então, eu vou partir para esse caminho, metodologicamente falando, e nós vamos trabalhar um pouco a questão, em primeiro lugar, então, desse quadro evolutivo da criminologia, a sua localização dentro do sistema penal e o seu conceito, porque isso é importante para a gente fazer depois a relação com a própria questão da segurança pública. Bom, a criminologia ela está localizada dentro de um sistema que a gente chama de sistema penal, que engloba, na realidade, 3 ciências. Eu vou chamar uma de direito penal, que a gente chama, na técnica, de dogmática jurídico-penal, que é esse conjunto de princípios e regras que regulamentam, de um lado, o poder do Estado e, de outro lado,
o direito de liberdade do cidadão, que a gente chama de status libertatis. Então, vindo lá do latim, jus puniendi, num lado da balança, num peso da balança, e do outro lado, eu tenho o status libertatis, ou o direito de liberdade do cidadão. Então, o que o direito penal faz? Ele traz um conjunto de regras e princípios que a gente chama de ciência do dever ser, ou seja, o que eu quero que seja, e ali, abstratamente e dogmaticamente, de maneira técnica, eu deixo normas em stand-by para que comecem a agir ou que se concretize ou que passem para a realidade à medida que eu começo a infringi-los. Então, isso é um conjunto de normas chamado dogmática jurídica penal ou direito penal. Dentro desse sistema penal, eu tenho uma outra ideia, que é da ideia que entra en passant e toca muito a questão da política criminal. A política criminal tem ligação direta com a política de segurança pública. Por quê? A política criminal ela vai, através de opções feitas pelo legislador, criminalizar ou não determinadas condutas e fundamentar ou não determinadas políticas. Ora, quando eu crio escusas absolutórias do direito penal, que estão lá no artigo 181, e digo que o marido que furta a mulher não comete crime, isso é uma ideia, uma opção política para privilegiar a paz familiar em detrimento de uma ação criminal, uma ação judicial no Estado que puna alguém. Então, eu preferi deixar esse crime, entre aspas, impune para preservar a família, ou seja, é uma opção de política criminal. Quando eu discuto se eu vou criminalizar o Caixa 2 ou não, isso é uma questão de política criminal. Quando eu decido traçar uma política repressiva para o combate à droga, e é uma política muito importante na segurança pública, eu influencio todo o sistema criminal. Se eu escolho uma política criminal de tratamento do usuário, a política criminal e a segurança pública vai ser toda influenciada na ação da polícia, na ação legislativa, enfim. Então, a política criminal, que vai ser refletida nessa Política Nacional de Segurança Pública, ela tem uma ligação muito importante dentro desses três eixos do sistema penal. O terceiro item é a criminologia dentro desse sistema. É óbvio que vocês vão encontrar, e é preciso fazer esse parênteses, diversas outras ciências que terão relação dentro dessa enciclopédia das ciências penais. E aí eu vou ter a psicologia forense, a psiquiatria forense, a balística, a medicina legal, enfim, várias outras disciplinas que vão trabalhar a própria relação médica que isso tem em alguns aspectos, as teorias psicanalíticas do crime, as teorias psicológicas, a questão do tratamento do inimputável, tudo isso vai influenciar de alguma forma nas ciências criminais. Mas eu escolhi essas três por questões didáticas e para ficar mais fácil. E aí a gente entra na criminologia, que é uma ciência do ser. Não é a ciência do dever ser como o direito penal ou a dogmática. Ela é uma ciência que estuda a realidade. Ela tenta explicar as causas do crime e por isso a gente chama a criminologia de ciência causal explicativa. Então a criminologia é uma ciência que vem para trazer uma ideia de métodos diferenciados, né? E é um método muito mais empírico e interdisciplinar de estudo, ou seja, ela vai buscar na realidade as causas do crime e a partir daí ela vai buscar tentar prevenir algumas condutas criminosas e vai tentar explicar também por que acontecem determinados crimes. E aí ela vai no âmago do crime, na realidade do crime. E ela tem por objeto de estudo, e esse objeto de estudo da criminologia foi crescendo ao longo do tempo, a partir do crime. Depois eu comecei a estudar o delinquente, depois o ambiente em que esse delinquente promove o crime, né, que eu chamo de controle social, e depois, por fim, a vitimologia, ou a vítima, que passa a ser objeto da criminologia. Então, a criminologia hoje ela tem 4 objetos: crime, delinquente, controle social e vítima. Então, esses são os 4 objetos da criminologia, e essa é a localização da criminologia dentro do sistema penal. E qual a relação que ela tem com a segurança pública? Antes de falar da segurança pública,
eu falo dessa relação através dos problemas enfrentados pela segurança pública. Eu tenho um problema que está sendo muito debatido agora na DPF 635, que é o problema da violência policial. Mas eu não posso trabalhar só a questão da violência policial, e agora, eu até postei no Instagram esses dias, a questão da condenação do policial do Derek, né, que praticou o homicídio contra o George Floyd, que ele foi condenado por 3 hipóteses, e a análise do tipo é diferente nos Estados Unidos, né? Ele foi condenado por manslaughter, que é tipo um homicídio culposo, pelo homicídio de 2º grau e o homicídio em 3º grau, que alguns estados nem têm esse homicídio de 3º grau. Então, essa questão do George Floyd, ela aflorou muitas questões e um problema de segurança pública, que é um problema mundial, que baseia-se na formação da polícia e na questão da própria violência policial e o quanto alguns estados americanos gastam milhões de dólares ressarcindo vítimas e o custo que isso gera para o Estado pela violência policial. Então, esse é o primeiro problema de segurança pública. O segundo é também um problema que a gente não pode só crucificar os policiais, né? Existe um problema de estruturação da polícia, principalmente no Brasil, tanto na área de perícia, quanto na área de investigação, quanto na área de inteligência. Vocês sabem que a segurança pública ela tem por base e ela tem como principal agente executivo as polícias, a Polícia Ferroviária, Federal, a Marítima, a Polícia Militar. E ali, quando eu tenho salários baixos, não estruturação, e tem problemas de concatenação de dados entre essas agências executivas, eu começo a ter falhas de segurança pública e a polícia é o principal agente executivo da segurança pública. E a criminologia vai estudar isso. Tem também um outro problema, que é o problema dos gestores públicos desconhecerem essa interdisciplinariedade que precisa envolver a segurança pública. O crime não é um fato isolado de ofensa à lei penal. Esse conceito interessante que a Thaís trouxe, ele é um conceito dogmático. Mas a criminologia vai falar assim, ó, o crime tem multifacetas. O crime não é uma infração à lei penal. A criminologia vai dizer, o crime ele tem um problema de conflito social, ele tem um problema de falta de educação, ele tem um problema de falta de prevenção primária, ele tem um problema de desorganização social, ele tem um problema de oportunidades, ele tem um problema de falta de emprego. Ou seja, a criminologia vai escancarar essa modalidade de causas reais do crime, e aí eu tenho causas microsociológicas, causas médicas, causas sociais, causas vitimológicas, enfim, várias causas, vários fatores, multifatores. Eu tenho a política criminal, que é um problema sério. Muitas vezes a gente acha, e o leigo sempre tem essa ideia, e muitas vezes o legislativo contribui com essa ideia do direito penal do medo, a política criminal baseada no medo, imediatista, mal feita, e a técnica para trazer o que a gente chama de legislação álibi, né? Que é uma legislação para acalmar a opinião pública, mas que não vai resolver o problema daquele tipo de criminalidade. Outro problema é o problema do pós-pena. Né? Onde que eu vou colocar esse cara que é rotulado? Eu vou falar isso no Labeling Approach. Onde que eu vou falar? Onde que eu vou colocar e como que eu vou reinserir novamente na sociedade, se é que ele foi inserido em algum momento? Porque hoje os presos são quase todos sem instrução e já são marginalizados e caem no sistema carcerário, porque a teia do sistema carcerário ela é uma teia seletiva, cujo cliente principal é esse já marginalizado. Né? Então, eu tenho esse problema de pós-pena. Tem a questão da política das drogas, é uma política de segurança pública que influencia diretamente em tudo que eu estou falando, porque hoje nós temos mais de 50% dos presídios femininos de mulheres presas por tráfico de drogas ou crimes relacionados a drogas. E, no âmbito do sistema carcerário masculino, mais ainda, chega a quase 60%. E quando eu trabalho crimes relacionados ao tráfico, esse número vai para quase 80%, 85%, porque se eu pego lavagem de dinheiro relacionada a tráfico, homicídios, crimes contra o patrimônio, receptações, tráfico de armas, enfim, todos esses crimes, eu vejo que a política nacional de combate às drogas é uma política que não tem sido feita
de uma maneira equânime, efetiva e produtiva no Brasil. E, além disso, por fim, eu tenho um grande problema, e aí parte de um problema que já foi estudado muito pela criminologia, nas gangues, principalmente no início do século XX, que, em proporção muito menores, mas que foi estudado nos Estados Unidos, principalmente as gangues de pichadores, as gangues de menores, né? Então, tem teorias como a teoria do Cohen, que estuda a criminalidade juvenil nos Estados Unidos, né? Que é uma chamada teoria das subculturas, ou dos valores, né, diferenciados que esses jovens assimilam para a autoafirmação. Então, essas ideias também já foram estudadas, mas que hoje são estudadas em um âmbito muito maior, principalmente no Brasil, que é o problema das organizações criminosas que movimentam milhões de reais por ano e têm uma força muito forte e que influenciam totalmente essa ideia da segurança pública no Brasil. Então, quando eu estudo essa questão desses problemas de segurança pública, eu preciso relembrar que a segurança pública é um direito constitucionalmente garantido e vem desde da filosoficamente chamada ideia de contrato social que o Rousseau preconizou para nós. O que o Rousseau disse? Eu vou fazer um contrato social com o Estado, eu vou abrir mão de uma parte dos meus direitos fundamentais, que eles serão limitados, né, principalmente a minha liberdade, eu vou ter que me submeter a determinadas regras para que eu tenha, em troca, alguns benefícios dados pelo Estado, benefícios entre aspas. E dentro desses benefícios eu teria a segurança pública. Então, a segurança pública é um dever do Estado e os números que transcendem para a segurança pública vêm nos informar que a segurança pública no país precisa melhorar muito. E por quê? Em 2018, o Brasil era o 9º país mais violento do mundo. Para vocês terem uma ideia, em 2017 foram mais de 68 mil pessoas assassinadas no país. Ou seja, a cada hora, 7 pessoas foram assassinadas no país em 2017. Vocês terem uma ideia, de 1980, esse número foi crescendo vertiginosamente até 2016, ou seja, de 1980 até 2016, foram mais de 1.400.000 mortes no país violentas. Ou seja, é quase que uma população de uma capital exterminada ao longo desses anos. Então, é preciso que a gente remodele essa segurança pública. E como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente precisa entender essa estrutura de segurança pública. E para entender essa estrutura de segurança pública, eu preciso saber criminologia. Porque se a criminologia vai explicar por que o crime acontece, vai trazer técnicas preventivas para a questão criminal, eu preciso entender criminologia para saber segurança pública. E o segundo passo é pensar ações e estratégias para o combate a esse tipo de conduta. É interessante, eu estava, ao fazer as pesquisas aqui para o nosso trabalho, eu achei o Plano Nacional de Segurança Pública feito pelo governo do Michel Temer, que foi um governo curto, mas ele traçou um plano de política nacional de segurança pública e defesa social através da criação do Sistema Único de Segurança Pública, que é muito interessante porque qualquer gestor público que precise trabalhar a questão da criminologia junto à segurança pública, ele tem que ter 2 elementos. O primeiro é ter dados, e dados concretos e reais. E segundo, ele tem que estudar a questão das estatísticas criminais. O Quetelet, que foi um dos estudiosos da criminologia lá do século XIX, né, final do século XIX, ele já trazia essa necessidade, ainda que incipiente, de um estudo forte das estatísticas criminais. Mas não basta isso, e aí tem um problema de dados. É a manipulação matemática de dados de acordo com a minha opção política. Está acontecendo isso muito no Brasil, nessa polarização. O Covid é um exemplo disso. Nos Estados Unidos, por exemplo, a violência policial muitas vezes é mascarada com a colocação de dados em outros tipos de indexações e que mascaram a criminalidade ou a violência policial, que é um estudo criminológico. A gente tem problemas de mascarar também dados nos Estados Unidos, por exemplo, do racismo estrutural e da criminalidade praticada, por exemplo, contra asiáticos.
Então, todas essas questões têm que ser analisadas para que se haja uma segurança efetiva. Então, a criminologia vai dizer o seguinte: eu preciso de estatísticas criminais, mas esses dados são relativos. Eles não podem ser trabalhados absolutamente. Por quê? Existem outros fatores que podem influenciá-los, inclusive fatores políticos. Então, é preciso que eu analise também esses métodos de coleta de dados, e a criminologia vai trazer um substrato para isso. Nesse plano que eu mencionei, Nacional de Segurança Pública, eles trouxeram algumas questões e alguns objetivos. Redução de homicídios, né, no país, reduzir as formas de violência contra a mulher, violência doméstica, violência sexual, o enfrentamento das estruturas de crime organizado, que eu falei com vocês que é um problema, aprimorar os mecanismos de prevenção aos crimes patrimoniais, elevar o nível de percepção de segurança da população. Isso é muito interessante. Nós vamos ver que os dados, a mídia, ela tem uma influência muito grande nessa questão da escolha das políticas de segurança pública, e a mídia, muitas vezes, é exagerada, e ela traça um perfil que é falso. Por quê? Quando a imprensa, o populismo penal, que a gente chama, só noticia crimes graves, a gente tende a achar que os crimes graves são os que mais acontecem na sociedade. E não são. E aí volta a importância da estatística criminal para desmascarar isso. Os crimes violentos são mínimos em detrimento de crimes patrimoniais e crimes de tráfico. Ou seja, a maioria dos crimes que acontecem no país são crimes patrimoniais e muitas vezes de pequena monta, furto de celular e etc. Crimes contra a honra, tem muito, principalmente na internet, a gente tem um número absurdo de crimes cibernéticos no país hoje, né, e que muitas vezes estão acoplados a uma cifra negra da criminalidade, que a gente chama, ou cifras ocultas, porque as pessoas não fazem a notícia crime desse tipo de criminalidade, muitas vezes não fazem, principalmente os crimes patrimoniais, porque o prejuízo é do banco, né? Isso a criminologia vai também trabalhar, cifras ocultas da criminalidade. Então, a gente não vai ficar pegado só nas estatísticas. E dentro desse programa de segurança pública, eu tenho uma necessidade de trabalhar melhor esses dados. Então, eu preciso ampliar o controle e o rastreamento desses dados de armas de fogo, munição, explosivo, promover revisão, inovação e aprimoramento de mecanismos financeiros, materiais, para evitar lavagem de dinheiro, tirar dinheiro de circulação, que é o dinheiro que paga a corrupção, a propina, como a Noruega fez. A Noruega tirou o dinheiro de circulação, 4% só das operações comerciais são feitas em dinheiro. Então, se você chegar lá, quiser comprar uma coisa no McDonald's, o McDonald's lá não aceita dinheiro, é só cartão. Então, não tem lavagem de dinheiro, não tem corrupção, não tem nada disso. Por quê? Todo mundo paga imposto, não tem sonegação. Então, você cria uma política de segurança diferenciada, porque você trabalha na questão preventiva. E aí a polícia tem um papel importante nisso? Demais. E a DPF 635 está mostrando isso. Por quê? A primeira pessoa que faz o direito penal, ou a primeira agência, que eu vou chamar de agência executiva, que executa o direito penal na prática, é a polícia, que é a responsável pela segurança pública. Então, a polícia, ela faz o que a gente chama, na criminologia, de criminalização primária. Ela faz o direito penal deixar de ser um elefante branco parado na abstração da lei para se tornar uma realidade, para transformar aquele indivíduo num acusado. E quem faz isso primeiro? A polícia. Então, a polícia é a primeira agência executiva, e depois eu vou ter o Ministério Público, depois eu vou ter a magistratura, que transforma aquele indivíduo de uma pessoa comum para um cara rotulado, de acusado, depois de condenado. E aí a criminologia vai perguntar, mas por que esse cara chegou ali? Foi por causa de uma falha no controle social? Foi por causa de uma falha de organização social? Foi porque ele tem problema mental? Isso o direito penal não vai explicar. Quem vai explicar é a criminologia. Então, a agência executiva polícia, como elemento fundamental de segurança pública, vai promover a criminalização primária
que depois vai ser confirmada pela criminalização secundária e vai transformar aquele indivíduo num cliente do sistema penal e, quiçá, um cliente do sistema penitenciário. E aí a criminologia vai me dizer o seguinte: só a repressão não adianta. A polícia militarizada, eminentemente repressiva, não adianta. E a criminologia vai propor formas diferenciadas de análise do crime. E aí eu parto para as ideias de prevenção. Então, eu tenho a prevenção primária, a criminologia vai estudar isso, a prevenção secundária e a prevenção terciária. A prevenção primária, ela trata, dentro daquela ideia do Rousseau, do Estado fornecer prestações positivas, cumprir a sua parte no contrato social, trazendo direitos fundamentais e direitos sociais para o cidadão. O que é a prevenção principal, a primária? É prestações positivas do Estado garantidas, efetivamente. Educação, emprego, saúde, hospital, etc. No meu livro com o Rodrigo Enaco, que chama Criminologia da Não-Cidade, a gente explica muito bem isso, como o território e a cidade e a falta de presença do Estado em determinados bairros fazem com que ali aconteçam mais crimes violentos. A criminologia da não-cidade quer dizer o seguinte: o crime é distribuído no território de acordo com a ausência do Estado. Essa é a nossa tese. E quem comprova isso? A criminologia atrelada a estatísticas, mas não só a estatística, estudada dentro de um sistema. A segunda, prevenção secundária, que entra na questão das estratégias das políticas de apoio e das ações policiais. Então, ela tem uma relação direta também com a questão de segurança pública. E, por fim, a prevenção que a gente chama de terciária, que é a que envolve a ação pós-cumprimento de pena, pós-decisão judicial, que é a chamada laborterapia, que vem lá das workhouses inglesas, né, que são as penas, a possibilidade de trabalho do preso e de reinserção social, e a questão dos serviços comunitários, que vem lá da workhouse, lá do sistema inglês, né, que é o sistema penitenciário inglês. Então, dentro desse espectro, quando eu começo a analisar criminologia acoplada à segurança pública como uma forma de prevenção do crime, eu começo a ter uma visão menos repressiva e deixo de adotar um movimento de lei e ordem, ou um movimento de que o direito penal é a panaceia para a resolução de todos os conflitos, e começo a caminhar para um movimento criminológico de direito penal mínimo, ou do direito penal sendo usado como última ratio. E investimento em política de segurança pública nas prestações positivas do Estado como forma de evitação da criminalidade. E aí eu entro nas escolas. E aí eu faço uma recapitulação dessas escolas e das teorias para fazer essa relação com a segurança pública. A criminologia começa numa fase não científica, lá em 1764, com o livro dos delitos das penas, lançado pelo Beccaria, que começa a estudar o crime, mas ainda de uma forma abstrata, técnica, um método lógico e abstrato. Em 1822, o von Litz, que é muito famoso pela teoria do sistema von Litz-Litz-Belling, né, que são as teorias que explicam aí as teorias finalistas da ação, ou, aliás, desculpa, o sistema causal naturalista do Litz-Belling, ele já cria a escola moderna alemã, que já começa a traçar elementos sociais para dentro, principalmente pelo Ferri, dentro dessa análise do crime. Depois, em 1876, o Lombroso lança o famoso livro O Homem Delinquente, que começa a estudar o delinquente. E, a partir daí, eu começo a diferenciar e estudar a segurança pública e a criminologia, tendo como base também as pessoas que são inimputáveis. As pessoas que não têm capacidade de entendimento da norma. Essas pessoas precisam de cadeia ou elas precisam de tratamento? Quanto que ela precisa de cadeia e quanto que ela precisa de tratamento?
Em 1871, eu tenho um incêndio em Chicago, que remodela a cidade de Chicago, e eu começo a perceber, através da criação do Departamento de Sociologia na Universidade de Chicago, que é o primeiro dos Estados Unidos, a estudar elementos de controle social e como isso influencia no crime. Qual o grupo que eu estou? Esse grupo se relaciona com alguém? Esse grupo é pressionado por alguém? Esse grupo é controlado por alguém? A questão econômica influencia nisso? A restauração de espaço público evita criminalidade? Então, a Escola de Chicago, através dos seus inúmeros elementos que trazem, em primeiro momento, teorias microsociológicas e, num segundo momento, teorias macrosociológicas, ela vai estudar o que a gente chama de ecologia urbana, como a cidade grande influencia no cometimento de crime. O Park e o Burgess, com as suas teorias dos loopings, vão dizer o seguinte: eu vou criar zonas, vou dividir a cidade em zonas e vou perceber que as zonas de conflito, a zona residencial com a zona industrial, a fronteira entre o bairro pobre e o bairro rico, ela tem mais crime. E aí, como que isso vai influenciar na segurança pública? Eu vou colocar mais policiamento ali. Então, uma teoria que foi desenvolvida de ecologia urbana lá no início do século XX, ela vai servir hoje para eu definir estratégia de segurança pública efetiva de deslocamento de efetivo policial. Então, eu vou decidir se eu coloco uma unidade tático móvel em determinado bairro, em determinada praça, tendo em vista isso. E quem explica isso? É a criminologia. O Calil, aqui em BH, não decidiu falar assim, ó, eu vou colocar unidade tático móvel naquela praça X à toa. Existe um estudo criminológico que, ou deveria existir, que explica a colocação daquela viatura ali. E aí eu vou evoluindo para essa ideia de ecologia urbana e vou passando pela ideia da vítima e começar a estudar qual que é o papel da vítima nisso. Eu posso fazer prevenção vitimária através dos estudos de Richard Honig e Benjamin Mendelsohn, pós-guerra, em 45, eu já estou lá em 45, eu começo a perceber que a vítima tem uma participação, muitas vezes, no cometimento da conduta criminosa. Tanto tem que o artigo 59 diz que o comportamento da vítima será um dos elementos para a configuração da pena base. Agora, eu posso fazer prevenção vitimária? Posso. Ora, eu vejo que eu fiz um estudo e vi que o furto de celulares e bolsas, pequenos furtos no centro de Belo Horizonte, tem relação muito mais a ver com pessoas do interior. Então, o que eu vou fazer? Por quê? A moça do interior deixa a bolsa solta, né? Está acostumada com aquela tranquilidade, aquela paz. A moça de BH, eu sei quando ela é de BH pelo jeito que ela carrega a bolsa, porque ela anda com a bolsa aqui, ó, no centro. Então, a chance dela ser vítima de pequenos furtos ou de assaltos é menor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a prevenção vitimária. Eu vou na rodoviária, começo a distribuir folhetos. Vou fazer campanhas educativas para dizer assim, ó, moça, você que vem do interior, carregue sua bolsa na frente. Não deixe carteiras atrás, no bolso de trás. Isso é política de segurança pública, preventiva. Então, esses estudos da vitimologia vão me dar substrato criminológico para fazer a política de segurança pública. Depois eu chego ali na década de 60 com o Howard Becker, que começa a estudar essa ideia da rotulação, do labeling approach, ou seja, a polícia como agência executiva, ela cria estereótipo na cabeça dela e ela seleciona esse cliente. Isso fica claro. No Brasil, um negro tem muito mais chance de ser morto pela polícia do que um branco. Isso é estatístico. Por causa do labeling approach. A ideia de rotulação, de etiquetamento, ela parte de uma criação pelo inconsciente coletivo de um estereótipo. Qual o estereótipo de criminoso nós temos? É o cara com bigodinho, aquele bigodinho ralo, bonezinho aba reta, escutando um funk, com um colazão de pit boy, bermudinha de tactel parecendo a cueca, chinelinha arrastando,
e brinquinho. E esse cara é o estereótipo criado pelo inconsciente coletivo de que vai tomar o baculejo e vai ser preso. É o marginalizado. E o pior, ele se coloca na segunda etapa no papel de criminalizado. Isso vai gerar uma influência onde? Lá na política de segurança pública, no momento penitenciário. Porque a última vez que eu vi o censo, que eles não têm mais atualizado esse censo detalhadamente, esse censo é de 2019, salvo engano, de 700 mil presos que tinha no Brasil, só 60 tinha pós-graduação. E aí o sujeito fala, a legislação o sujeito vai na televisão, o deputado fala que vai acabar com a prisão especial, que isso vai mudar o mundo. Eu fiz uma pesquisa e publiquei um artigo sobre isso no Estadão, 0,6% das prisões são especiais. Aí eu digo, acabar com prisão especial por diploma, tem várias hipóteses de prisão especial, estou falando do diploma. Vai resolver o problema? Não vai. Por que esse cara propõe isso lá e fala que é bom, que vai acabar com esse privilégio, papapá, papapá? Ele fala isso porque ele vai ganhar voto. Mas vai resolver o problema de segurança pública no país? Não vai. Porque é aplicado a um número mínimo de casos. Então, o que precisa resolver, e o Labeling Approach do Howard Beck já dizia isso, é a criminalização primária. É a seleção que a polícia faz. E aí, eu venho na contraponto dizer que o cara criou uma teoria para o colarinho branco, White Collar Crimes, que é o Sutherland. Por que o cara rico comete crime? O Sutherland vai explicar isso através de uma teoria criminológica que a gente chama de associação diferencial. Por quê? Ao criar associações diferenciais, ele se associa com grupos em que passa a ser normal ou natural o desrespeito à lei ou não a acreditação na lei. Como, por exemplo, pagar propina para licitação. No meio empresarial, para eles, isso é comum. Eles passam a ver aquilo como uma conduta não desviante. Mas eu te pergunto, a polícia seleciona o cara de terno? Ou ela seleciona aquele estereótipo que eu te falei? Qual que é a chance de eu vestido desse jeito aqui, de eu tomar um baculejo na rua? Baculejo que eu quero dizer é aquela revista que o cara põe você na parede, assim, ó. Quem mora perto de comunidade vê isso toda hora. Aí você vai olhar, é o jovem negro entre 18 e 24 anos que está tomando. Você nunca viu um cara de terno sendo revistado. Então, a criminologia vai explicar isso. A criminologia vai explicar que resgate de espaço público evita criminalidade e é uma forma de melhora da segurança pública na cidade e no país. Quem explicou isso foi o George Killing e o James Wilson na teoria da Fixing Broken Windows, ou teoria das janelas quebradas, em 1982. Vocês já perceberam que ninguém joga papel no shopping center porque o chão está limpinho? O sujeito guarda o papel no bolso. Agora, se ele chega numa praça, para a Praça 7 que está tudo sujo, ele dá aquela disfarçada assim, tira o chiclete, olha para o lado, vê que ninguém está olhando, solta assim, ó. Porque lá está sujo. Ele não é intimidado. Então, o resgate de espaço público, e a criminologia vai explicar isso, e isso tem que fazer parte da Política Nacional de Segurança Pública. Quem é gestor público aí começa a pensar nisso. Belo Horizonte, a gente tem um exemplo disso, que é a Praça da Estação. A Praça da Estação e a Raul Soares eram altamente degradadas. Só tinha mendigos, usuários de drogas, cola, cheirando cola, jovens. Hoje você vê crianças passeando. Por quê? Deixou de ser degradado. O Estado recuperou aquele espaço público. Isso vem desde a escola de Chicago e foi reforçado na teoria da Fixing Broken Windows. Ou seja, eu consertando as janelas quebradas, eu evito criminalidade. Eu trabalhando nas pequenas condutas desviantes, evitando que elas aconteçam, eu evito que a grande criminalidade ocorra. Aí você vem para Belo Horizonte, o parque. Eu nunca vi lugar que parque fica fechado. Belo Horizonte, o parque municipal fecha. Tem grade.
Então, a Política Nacional de Segurança Pública é uma política que deve se basear em resgate de espaços públicos e de resgate de senso de comunidade. Quando você vai na praça e convive com aquela galera ali, todo mundo diferente, você está reforçando um senso de comunidade. E o que o senso de comunidade faz? E a criminologia vai explicar isso. Faz você pensar no custo-benefício. Quando você se sente pertencente à comunidade, você tem mais a perder. E isso vai te desmotivar a prática criminosa. Então, o que importa para evitar a criminalidade não é pena de morte, é o alto senso de responsabilidade. E isso vem através de outros instrumentos de controle social, ética, moral, inserção social, prevenção primária, educação, acesso. Isso é que evita a criminalidade. E para a gente finalizar, eu já falei demais, uma teoria muito conhecida e muitas pessoas confundem, e aí eu já estou lá na década de 90, 1994, 1995, é a tolerância zero, que foi criada através de uma ideia de movimento de lei e ordem nos Estados Unidos e que cresceu muito através da implantação desse sistema de tolerância zero pelo Rudolph Giuliani, que é uma consequência da teoria da Fixing Broken Windows. O que o Rudolph Giuliani fez? Ele falou assim, eu vou evitar, vou punir severamente pequenas condutas para evitar que as grandes aconteçam. Urinou na rua, pichou, etc., eu vou punir veementemente, vou diminuir a criminalidade, mas também resgatando espaços públicos. Mas isso não foi só a tolerância zero. Muita gente confunde. A tolerância zero passou por uma revitalização das polícias. E eu não falo só de equipamentos, de reestruturação, foi de educação policial. A polícia nova-iorquina é uma das mais educadas do mundo. Transparência, aquelas câmeras que os policiais usam aqui. Todo carro policial tem câmera. Por quê? Se tiver abuso de autoridade, vai ser filmado. Ele tem que baixar aquilo ali todo dia. Aquilo é controlado. E mais, educação policial. Eu não me lembro agora, mas se você olhar no carro da Polícia de Nova York, quando eu estive lá, eu lembro, estava lá, respeito, cortesia e não sei o quê. São 3 lemas da polícia. Tem violência policial nos Estados Unidos? Tem. Está sendo debatida? Tá. O George Floyd aflorou isso ainda mais. Nova York pagou mais de 10 bilhões de dólares nos últimos anos em indenizações por violência policial. Mas isso diminuiu muito através de quê? De transparência. Então, a transparência, que é um dos lemas do Instituto, ela é uma das formas de diminuição da criminalidade e de política de segurança nacional. E aí, caminhando para o século XXI, eu vou ter várias ideias criminológicas que podem afetar. As câmeras são uma hipótese, né, que, na realidade, não é uma política de segurança pública tão efetiva, mas evita a criminalidade localmente, que é o que a gente chama de prevenção situacional. Essas câmeras colocadas no centro de cidades, que chamam de olho vivo, segurança viva, etc., de olho, elas todas têm relação com uma teoria, isso também não foi do nada, que a gente chama de prevenção situacional, que se baseia no agente racional, na disponibilidade do objeto e na ausência de vigilância. Então, quando eu trabalho essas duas hipóteses de aumento de vigilância ou diminuição da disponibilidade do objeto, eu desmotivo o agente na prática criminosa. Então, era isso que eu queria abordar com vocês. Eu espero que tenha ficado claro essa relação entre a segurança pública e a criminologia. Quem quiser aprofundar sobre isso, essas teorias que eu mencionei, eu tenho um curso de criminologia no Hotmart, né, que eu posso indicar para vocês aqui. Eu vou deixar para vocês Vou ver se eu acho o link. O link, professor, e se não puder colocar agora também aqui no chat, a gente vai colocar na matéria, ao final, a cobertura do evento. Eu achei aqui o link, eu vou deixar para vocês aqui o link do curso, né, que aprofunda mais essas teorias. Né? E também o meu Instagram, quem quiser, eu sempre posto dicas lá, mas na bio do meu Instagram tem o meu link do Telegram, e eu posto todos os dias questões relacionadas a processo penal e criminologia. Então, deixo para vocês aí essas duas formas de contato, e quem quiser aprofundar sobre as teorias criminológicas, pode ir lá no Hotmart, que tem um curso aí só de criminologia para vocês, com aula
bônus e etc. Então, eu queria agradecer a vocês pela atenção. Eu sei que online é muito difícil. Queria agradecer a Thaís por coordenar esse programa e terminar, como sempre, eu termino com uma frase, né? Hoje eu escolhi uma frase da Edgar Morin, que ele diz o seguinte: o destino da humanidade é desconhecido, mas sabemos que o processo de existir modifica-se. Então, se nós não modificarmos a política de segurança pública nacional, o nosso destino da humanidade, apesar de ser desconhecido, vai ser bem pior do que se projeta nos dias atuais. Muito obrigado a todos pela atenção e fico à disposição para a conversa.